Boa tarde, gente, do Tiago, da Tabata e de todo o apoio da equipe da Essência da Terra, da parte administrativa, porque tem muita gente envolvida para a gente ter todo esse material disponível para a gente hoje, toda essa organização, né? Parabenizar aí as apresentações anteriores, eu gostei de todas, e especialmente eu olhei para a da Amélia, que eu estou numa fase que eu preciso remover as minhas crenças de que eu tenho que me organizar mais. E eu adorei a apresentação da Amélia, foi muito, muito útil para mim, né? Quando eu montei essa apresentação aqui, gente, eu fiquei quase 2 dias para fazer isso. Falei, gente, como que eu vou falar em 20 minutos? Isso para mim é um desafio, é muito pouco tempo. E aí eu procurei colocar alguns pontos aqui, eu espero que da forma que eu conduza, eu consiga contribuir e com alguns de vocês aí, eu sei que muitos aqui já olham para essas coisas e a gente quer mesmo que as pessoas olhem para coisas diferentes, e eu fui muito mais num sentido que foi um pouco diferente das apresentações anteriores, tá? Então, aqui eu procurei colocar aquela primeira fotinho lá que a gente, quando inicia o cadastro, a gente vai escolher se a pessoa é um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar, né? Para marcar esse momento de que, é claro que aqui, no negócio da doTERRA, eu vou chamar assim, ser um vendedor é muito importante, mas também é muito importante que sejamos bons líderes, e bons líderes têm boas crenças e boas formas de contribuir para que aquele seu cliente ou o seu consultor de bem-estar o acompanhe. E assim, a gente vê aí a Tabata, o Tiago, a Sônia, os que já estão aí na liderança, no topo, eles já têm crenças sobre o negócio e sobre dinheiro e sobre prosperidade e sobre várias coisas que são crenças que os levam para o patamar que eles estão. Eu coloquei esse slide aqui e eu vou passar por ele muito rápido, porque, de fato, depois das coisas que eu apresentei, eu quero voltar nesse slide aqui e fazer algumas perguntas, não necessariamente para vocês responderem, mas para aqueles que se sentirem bem com isso, se perguntarem e responderem para si mesmos, tá? Então, aqui, ó, como realizar seu cadastro na doTERRA, eu coloquei essa imagem aqui só como ilustrativa para configurar o quanto é importante o cadastro na doTERRA para que a gente transforme a doTERRA num negócio. O quanto é importante a gente cadastrar pessoas. E o Tiago fala, eles falam aí desse meu sucesso de cadastro, e realmente, quando eu investi fortemente para cadastrar, até eu me surpreendi o quanto eu consegui cadastrar as pessoas naquele kit. Eu cadastrei em um mês 14 pessoas, e foi em dois encontros. E o principal motivo de eu cadastrar essas pessoas, primeiro, eu vou colocar ali, eu tinha tomado a decisão que eu queria cadastrar muita gente. Foi o ponto número 1, foi a decisão. E eu acho que o poder da decisão é um poder forte para todos nós em qualquer coisa que nós formos fazer. O primeiro passo é decidir. Então, assim, quando o Adriano chegou lá na porta da igreja e falou assim, eu vou entrar aqui, eu vou oferecer esse óleo para alguém. Ele não perguntou se ele ia conseguir, ele decidiu que ele ia entrar, que fosse pela porta da frente, que fosse pela porta lateral, que fosse lá onde estava lá o padre lá no púlpito, enfim. Ele entrou, ele decidiu isso, né? E quando eu decidi isso, eu cadastrei. E eu queria cadastrar no kit de R$1.000, porque eu acredito muito nos olhos da doTERRA, porque eu já tinha tido experiências anteriores. E eu acreditava, e acredito até hoje, né? O Tiago, ele me fala algumas coisas diferentes, mas eu faço umas contas e acredito que o kit de melhor custo-benefício para mim é o kit intermediário, que custa hoje R$1.429, acho que é isso, né? Eu acredito, valorizo o produto, dentro das minhas limitações, que eu tenho um trabalho que me ocupa bastante, eu procuro aprender o negócio, procuro aprender sobre os produtos, sobre o sistema, né? A gente tem que entender como é que eu cadastro, como que eu entro no sistema e opero tudo aquilo.
Eu sempre tenho óleos na minha bolsa, e não são poucos, não, gente. Eu tenho umas 3 bolsinhas cheias de óleo, às vezes estão na minha bolsa ou estão na minha mochila, elas estão em algum lugar, e eu compartilho. Às vezes eu nem tenho tanta intenção de vender, mas para mim é um prazer compartilhar os óleos da doTERRA, porque eu sou apaixonada por eles. Eu acho que eu coloquei se conectam, mas é se conectar. Eu acho que quando você tem uma primeira conversa com a pessoa, e eu acho que eu percebi isso bem na fala do Alex lá no início, você primeiro tem que estudar a pessoa. Então, se a pessoa fala assim, eu sou terapeuta e eu trabalho com massagem, você vai conversar com ela indo numa direção de que são coisas que ela tem interesse em saber, né? Depois apresentar, eu vou correr rápido com isso. Apresentação que o Grupo Essência da Terra disponibiliza, que na verdade é o nosso folheto das soluções naturais, só que num PDF. Cadastrar, né? Eu acho que a gente tem que ter objetivo, cadastrar, então você tem que chegar até o fim da apresentação, inclusive que é cartão, parcela, e é toda aquela parte lá. Incentivar posteriormente a pessoa que se cadastrou e depois cuidar dela. Isso é fundamental mesmo, porque senão a pessoa desconecta da gente, né? Por favor, Tiago, pode seguir. Eu vou. E o que eu quero falar sobre essas coisas aqui? Quando eu faço tudo isso aqui, na verdade, eu coloquei como primeira pergunta assim: para que eu consiga ter sucesso naquilo que eu faço, eu primeiro tenho que saber como que eu funciono, porque se eu não sei como eu funciono, muitas vezes, quando eu vou cadastrar alguém, aquilo que a pessoa revela, na verdade, é o que você carrega. Então, muitas... Voltou? Então, aqui, ó. É importante que eu identifique em mim mesmo o que eu penso. Será que eu falo, eu vou cadastrar alguém, ou eu vou fazer uma apresentação para alguém, ou eu vou vender um óleo para alguém? Eu penso o quê? Eu não vou conseguir. Ou eu penso, não, eu vou conseguir, eu faço sempre o melhor. É difícil cadastrar, é difícil vender, meu Deus, será que eu entro na igreja, né, Adriana? Será que eu entro na igreja? Não, a porta da frente está fechada, acho melhor ir embora. Enfim, tudo é minha culpa? Será? Ai, meu Deus, eu bati na porta, acho que eu vou incomodar alguém, tá? É importante que vocês percebam essas pequenas falas na cabeça de vocês, porque são elas que impedem que você vá em frente. E na sequência a gente vai explicar um pouquinho do porquê, como isso acontece, porque eu penso sempre que a tomada de consciência é o primeiro passo para a gente resolver as questões que a gente precisa resolver. Então, aqui olhando um pouquinho para como funciona essa nossa mente, de forma bem rasa aqui, nós temos aí cerca de 5% que a gente é consciente, e nesses 5% de consciência a gente tem ali que a gente é racional, tem as análises que a gente faz a partir das experiências que nós temos, tem aquela memória funcional que a gente usa todos os dias do que a gente sabe, os pensamentos, as coisas que a gente sente nos sentidos, principalmente nos 5, né? E tem 95% de tudo que nós fazemos que está no inconsciente e no subconsciente. E nessa parte aonde as nossas decisões verdadeiras são tomadas, 95%. Quando eu aprendi isso aqui, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, eu não tenho... 5% é muito pouco controle das coisas, e eu era uma controladora daquelas que queria controlar tudo. Eu falei, gente, não adianta, aceita que dói menos, aceita que você sofre menos, que as decisões são tomadas em 95% dos casos no nosso inconsciente. Então, medo, trauma, fobia, hábitos, fantasias, elas estão instaladas em nós e, principalmente, a gente aprende isso na infância. E quando nós somos deparados com novas situações em que a gente quer falar, não, agora eu vou entrar na doTERRA, então fala, não, gente, eu vou começar a cadastrar gente, eu quero virar diamante, aí começa
aquela vozinha lá do cérebro reptiliano, que é o que mantém o nosso corpo respirando, e ele quer sobreviver, ele fala, não, mas você está tão bem, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar aí? Não, isso não vai dar certo. Todos nós temos essa conversa interna aí, que não existe certo nem errado, tá, gente? É só uma maneira que o nosso inconsciente está gravado para se proteger o nosso corpo, para gastar menos energia, e a gente gasta energia quando a gente pensa, quando a gente trabalha, de qualquer forma a gente está usando energia, e ele muitas vezes impede, porque na hora de decidir, as crenças que nós carregamos e o que nós carregamos no subconsciente nos seguram. Tem várias fotinhos lá de assim, uma âncora e o cérebro lá, né? Aí segurando você para você não ir, tá? Aí eu escolhi essa daqui porque eu acho essa figura muito legal, esse iceberg aí. E eu quero focar, aqui não está escrita a palavra crença, mas eu vou focar muitas coisas nas crenças aqui, porque são 20 minutos e a gente tem que colocar uma direção, tá? Aí eu coloquei algumas figuras aqui, a primeira delas, pode colocar todas, Thiago, eu vou falar muito rapidamente sobre cada uma. A primeira que eu coloquei ali é uma figura que representa o mito da caverna, ou alegoria da caverna, que mostra que existia esse aqui é de Platão, tá? Então, ele está na área da filosofia. As pessoas ficavam presas numa caverna, em um lado da caverna ficavam as pessoas vigiando elas, e elas ficavam sempre acorrentadas e olhando para a parede. E lá fora, e tinha um buraco aí, vocês veem pelo desenho, tem uma fresta que é ligada no mundo externo. Lá nesse mundo externo entra a luz e ali passam as pessoas, vendedores, compradores, transitando por ali, e quando elas passam, essa luz projeta as sombras na parede. Para aqueles que estão acorrentados, o que é a verdade para eles? Eles acham que as pessoas têm a forma daquela sombra, que aquela sombra é um mistério, mas aquilo é a forma que eles reconhecem. As pessoas do lado de cá da caverna são as que controlam, que não deixam eles saírem, eles estão presos. E aí, 2 ali conseguem fugir. Quando esses 2 conseguem fugir, eles conseguem ver a luz e descobrir que aquelas pessoas que andam são as pessoas verdadeiras e que aquilo que eles iam lá era só sombra, eles voltam e querem contar para os que estão acorrentados. E o que eles falam? Que eles estão loucos, eles queriam apedrejar, porque vocês estão loucos, isso não existe. Por quê? Porque para eles, toda a vida deles, toda a realidade deles eram aquelas sombras. Então, aquilo que eles acreditam é o que os mantém acorrentados. Tá? Então, a crença é algo muito forte, seja ela boa ou seja ela ruim, tá? Uma outra história bastante conhecida também, que é a águia e a galinha, a figurinha que está aparecendo ali, um desenho, é a mesma da águia e a galinha, tá? Alguém prendeu uma águia, e pequenininha, e queria ensinar para ela que ela era galinha, e como falava com o cara, não, ela vai achar que ela é galinha. E aí outro cara, não, a natureza dela é de águia. E eu sei que nisso sobe no telhado, eu vou resumir isso tudo. Um dia, quando ele colocou lá pela terceira vez, ele apostando lá com o cara, essa águia voou. Por quê? Porque ela descobriu que ela não era galinha, mas por umas 3 vezes antes ela ficava ciscando e não voava, ela caía, enfim. No dia que ela mudou a crença dele, ela viu outras águias voando, ela descobriu, eu não sou galinha, eu sou águia. E todos nós temos esse poder interno de nós somos águias. Mas, por enquanto, talvez a gente esteja ali meio galinha, às vezes galinha, meio águia, assim. Então, é uma história interessante. Uma outra história aqui, ali tem um elefante acorrentado, e eu fui pensar, falei, gente, mas esse elefante aí, o elefante, ele fica no circo amarrado num toquinho de madeira, e a gente sabe que o elefante tem uma força imensa, por que ele não foge dali? E aí, aí eles amarram ele no toquinho e ele não consegue fugir. E ele cresce com essa crença de que ele não é capaz de sair dali, por isso ele não foge. Agora, se ele soubesse toda a força que ele tem, não tem toquinho que prenda um elefante, né?
Eu adorei essa figura do cavalo amarrado nessa cadeira azul. Gente, essa cadeira é uma cadeira de plástico, daquelas de bar. Eu falei, cara, olha isso, esse cavalo preso nessa cadeira. Por que ele ficou preso aí, eu não sei. Mas a frase ali, ó, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Penso, pois muitas vezes amarram você em nada e você acredita, tá? Então, eu quis trazer essas histórias aqui, essas metáforas, para dizer que as nossas crenças, elas podem nos impedir ou elas podem nos impulsionar. E nós escolhemos, então, e decidimos quais crenças eu carrego. E aí eu pus muito rapidamente aqui, mas eu posso mudar alguma crença em mim, se eu percebo que eu tenho alguma crença dessas? A primeira coisa aqui, entre as coisas que eu coloquei, é entenda. Você está pré-programado. E eu coloquei isso, e eu até escrevi umas coisas a mais, falei, não, é melhor eu falar. Muitas vezes tem gente que isso é um padrão, não digo que é o padrão de sempre, mas é um padrão comum. As pessoas, quando elas não conseguem fazer alguma coisa, ou elas ficam se dizendo que é difícil, elas se criticam. Ai, eu não dou conta, cara. Poxa vida, por que que fulano dá conta e eu não dou conta? E ela começa a se martirizar. Gente, e vou dizer, entenda, você está pré-programado e está tudo certo. Cada pessoa tem o seu tempo. O que vai diferenciar, inclusive você pode escolher, realmente, eu acho isso difícil e eu não quero fazer. Isso não causa sofrimento. Mas você não se critique, porque a coisa mais importante para que a gente possa prosperar é você se amar, você se reconhecer e aceitar você como você é, porque como você é hoje, como eu sou hoje, nós somos todos perfeitos. Perceber que a parte mais complexa é o primeiro passo, ou seja, eu percebo uma questão em mim, eu já dei o primeiro passo. Cara, eu fico falando, puxa vida, cadastrar é muito difícil esse óleo, cara, o óleo da Doterra é caro. E aí o que a gente tem que fazer? Confrontar todas as vezes que essa crença limitante nos atinge. Vou ler rapidinho, tá, Tiago? Ao perceber o comportamento, por que não tentar? Essas são perguntas pontuais, tá, gente? É para fazer nesta ordem, porque a linguagem é a comunicação. Por que não tentar de outra forma, quando a vozinha vier lá dentro de você? Ou de que outra realidade eu poderia experimentar? Existem outros jeitos? Você se pergunta, porque o seu cérebro vai buscar. Ou qualquer pergunta que te faça outras possibilidades. Escolha uma outra coisa para se falar, que não seja se criticar, ou achar que é difícil, que é ruim, que é caro, tá? Perceber, questionar e exercitar isso. É uma das formas de você mudar isso em você, tá? Vamos lá, já que a gente está correndo, né? Eu nem estou olhando o tempo aqui. Aí, isso é ter paciência. Aí eu coloquei, tenha paciência ou solte uma bomba. Então, as formas de fazer mudança de crença volta um pouquinho na bombinha, Thiago. Tenha paciência ou solte uma bomba. Ou seja, ou você vai repetindo o pensamento e trocando, ou você faz uma quebra de padrão. E quando você não conseguir fazer essas mudanças sozinha, que tem Sônia, que é terapeuta, Tabata, que é psicóloga, e tem um bocado de psicólogo nesse grupo aqui, e que podem ajudar você nesses processos aí quando você perceber o que te impede. Bora, Tiago. Já que temos que acreditar em algo que seja funcional. E aí eu trouxe aqui algumas crenças de pessoas de mentalidade próspera que foram transformadas em pressupostos da programação neurolinguística e que eu coloquei só algumas aqui. O primeiro pressuposto é: o mapa não é o território. O que significa isso? A forma como eu vejo as coisas não significa que isso é a verdade. Muitas vezes, quando você chega e fala, a pessoa fala assim, esse óleo, você pensa, eu acho o frankincense tão caro, eu acho ele valioso, eu acho ele precioso.
E se você acredita nisso, você vai falar com tanta vontade para a pessoa que ela também vai achar que é valioso. Porque o fato de você achar que é caro pode ser que a pessoa não ache, para ela é barato. Então, não deixe isso você saber que o mapa não é o território. A outra coisa, todos nós temos todos os recursos para fazer qualquer mudança agora. Gravem isso e falem isso. Se você perceber uma coisa te limitando, eu tenho todos os recursos para fazer qualquer mudança agora. Não existe fracasso, apenas feedback. Então, se eu percebo que uma vez eu falei, como eu posso fazer diferente da próxima vez? O que faltou aqui? Então, não é ficar sofrendo, ai, gente, não deu certo, eu estou mal. É eliminar essas coisas. Se é possível ao mundo, é possível para mim. Tem uma que também é assim, se é possível para a Tabata, é possível para mim, se é possível para o Tiago, se é possível para... Como que é aquela mulher lá que ganha $400 mil por mês, se é possível para ela, é possível para mim, tá? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Assumam a responsabilidade que, se você quiser cadastrar, você tem que tomar essa decisão, e se você não conseguiu cadastrar, não é culpa, tá, gente? A responsabilidade é sua. Você terá que encontrar formas melhores para que você possa se comunicar e conseguir cadastrar essa pessoa. As interações humanas formam um sistema cibernético, eu nem vou ler o resto, ou seja, a Doterra, inclusive, é uma grande rede. Cada um de nós aqui conectados, quando a minha energia interfere a sua interfere, ou seja, nós estamos todos conectados, nós estamos conectados em rede, saibam disso. E a energia vai aonde vai sua atenção. Isso aqui a gente pode chamar de foco também, né? Ou seja, se você olha para uma coisa, não existe como aquela coisa não se desenvolver. A gente viu aqui vários exemplos nas apresentações de que o Adriano falou, ele gosta de vender, ele vende, ele é um vendedor nato aí. Então, se ele decidiu, eu vou vender, e põe toda a energia, ele põe banner, ele vai lá, ele quer, não tem outro jeito, gente, vai aumentar. Então, o negócio é ir para frente. Eu coloquei algumas frases de famosos, tá? Vocês viram que eu falei energia só para o lado positivo, né? Mas assim também, se eu olho para coisas ruins, a energia também vai para lá. Então, já que a gente tem que focar, que foquemos em coisas positivas. E muitos famosos, eu escolhi só uns caras top aqui. Eu peguei uns massa aqui, ó. Charles Darwin, tá? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o que está disposto à mudança. Então, se você tem alguma questão para mudar, mude. Porque ela, muitas vezes, é a que está impedindo você de fazer o voo da águia. Henry Ford, tá? Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Tá tudo bem, tá tudo certo no fim. Você é que tem que decidir para onde você vai. O que somos é consequência do que pensamos, tá? Então, tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso inconsciente, no nosso consciente, é projetado no nosso mundo. Então, o que nós temos, já que nós queremos bons resultados, a gente vai ter que começar a nos trabalhar internamente e mudar aquilo que nos limita e que não deixa. Então, vamos transformar esses 95% em 95% de coisas maravilhosas, porque aí o que vai sair aqui para os 5% da superfície é tudo de bom. Aqui, por fim, o Gandhi, né? O homem é produto dos seus pensamentos, e o que ele pensa, ele se torna. Vai na mesma direção do Buda aqui, que é aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, é o que a gente vai ser, tá? Seja o que for, gente. E aí, aqui, eu fiz questão de colocar a filosofia do sucesso aqui. Eu não vou ler ela inteira, mas ela fica a dica aqui para vocês, da filosofia do sucesso. E eu vou ler a parte aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde, a última frase lá. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Porque isso é uma decisão, gente. Isso está no imperativo. Ele não fala assim, será que eu consigo? Eu vou tentar. Não.
Ele já decidiu, eu conseguirei. E aí, não tem como a pessoa não chegar ao primeiro lugar. É só sucesso, gente. Tiago, eu quero que você volte agora na segunda apresentação lá, que aí nós vamos fazer o fechamento, voltando nas questões aqui da DOTER, que é para tratar sobre as questões de crença. Se você acredita, você decide, primeiro, eu vou ser um consultor ou vou ser uma cliente. Não tem problema, tá tudo bem. O que você decidir, está decidido para você. Eu preciso acreditar no produto, gente. Você não consegue falar sobre aquilo que você não acredita. Eu fiz emo em uma época, gente, aqui todos conhecem a emo. Eu adoro os produtos da emo, alguns, tá? Mas eu comecei naquele negócio de sabão em pó, aquelas coisas lá. Cara, eu não gosto nem de limpar a casa, quero saber. É um problema para mim isso aí. Eu não sou uma dona de casa, não é aquilo que eu escolho ser. Então, eu até consegui vender bastante coisa, mas, cara, era difícil para mim falar daquilo. Não era uma coisa que eu gostava. Agora, eu gosto dos olhos, hein? Eu acredito, eu uso, eu falo deles. Eu tenho uma crença total que os olhos funcionam. Então, eu falo com a verdade. E a verdade, quando a gente fala, ela não está no que a gente fala, ela está em tudo, no que você reflete, na sua energia. É aí que está. E assim, todos que falaram aqui acreditam e gostam dos olhos, por isso estão aqui num sábado à tarde, né? As pessoas poderiam estar escolhendo fazer outras coisas, mas nós estamos o quê? Estamos aqui numa apresentação da DOTERRA, tá? Valorizar o produto, gente. Os olhos da DOTERRA, eles não são caros. Se alguém aqui nesse grupo tem alguma crença que algum óleo é caro, vamos tratar de resolver essa crença. Eles são valorosos, eles são valiosos, eles são preciosos. Quando você troca a linguagem, você troca a sua forma de ver aquilo que você usa. E quando você acreditar nisso fielmente, a pessoa que você vai falar, ela também vai acreditar, porque ela sente você. Isso, a Tabata está dizendo, você vai ver o valor do benefício, né? Se a pessoa tem uma questão de saúde, o que é mais valoroso? Quanto vale a saúde dela? Quanto vale o bem-estar? O conhecimento. Não tem como, você tem que ter conhecimento sobre o que você vai falar, porque senão você pode encontrar barreiras e aí você pode travar naquele momento e não prosseguir. O compartilhar não tem nem... Vou falar o compartilhar e o se conectar junto. O compartilhar é você dividir com a pessoa uma experiência sua. É você trocar com ela. E eu vou falar uma coisa. Uma vez alguém, em algum momento, falou assim, sempre que você for atender o telefone, um telefonema, ou for ligar para alguém, sorria. Gente, eu faço isso. Porque quando você faz o seu corpo no movimento, você traz a energia daquilo e o seu cérebro todo vai trazer aquela sensação boa. Então, todas as vezes que você for receber uma ligação, ou você for ligar para alguém, ou você for falar com alguém, ou compartilhar com alguém, faça isso de coração. E se, por enquanto, você ainda não tem esse sentimento tão bom assim de fazer isso, sorria, que o seu sorriso vai trazer as sensações e vai te ajudar a se desenvolver com isso. O se conectar tem a ver com você ouvir a pessoa, entender o que ela quer. Eu gostei muito dessa parte da fala do Alex aí, ele falou na linguagem que é uma linguagem que é de comunicação, e eu falo mais, mas é a mesma coisa. Se o cara não quer, se o cara ouve, tá bom, eu quero ver o preço, você já pega a tabela e fala, custa tanto. Agora, se a pessoa quer desabafar com você, você também escuta. O que importa é que você entre em rapport com a pessoa, você entenda o que ela quer. Agora, se ela quer ver, ela fala, mas você pode me mostrar? Entra no site da DOTERRA, pega o óleo, manda um slide, manda... Tá vindo uma luz bem no meu rosto aqui, gente. Eu tô na chapada, gente. E aí melhorou aqui. Pega uma imagem, mostra para ela, porque você tem que compreender que a obrigação de se comunicar é do comunicador. Então, não é a pessoa que tem que se ajustar a você, você se ajusta a ela.
E como você se ajusta? Percebendo ela, ou prestando atenção, tá? Apresentação. Se alguém tiver uma barreira assim, eu tenho vergonha de falar em público, eu não quero falar, gente, vai ter que quebrar isso, porque vai ter que apresentar. É importante você fazer isso, porque se você vai procurar uma pessoa, ela vai ouvir a Tabata, ela vai ouvir o Tiago, qualquer um que tem toda a disposição de nos ajudar, vai, mas ela quer ouvir você. Se for uma pessoa muito próxima de você, ela não quer ouvir outra. Você pode falar do seu jeito que ela vai te ouvir. Cadastrar. Eu conheço um bocado de amigos meus que eles consomem, tem LRP, mas ele fala, cara, eu sou muito ruim de cadastro. Eu não cadastro. Olha a crença, olha a crença. Eu vou falar para vocês, eu até não tenho cadastrado porque eu estou envolvida e com foco em outras tarefas da minha vida. Mas eu tenho certeza que eu sou uma excelente vendedora e cadastradora. E quando eu me disponho para isso, eu sei do resultado. Porque eu acredito nisso. É uma crença que eu tenho. Então, eu sei que se eu for, não, vou cadastrar ali. Aí eu vou, converso, e vou daqui, vou dali até cadastrar. E, normalmente, eu cadastro no kit que eu acredito que é o que tem o melhor custo-benefício, que é o kit de 200 PVs. Eu sempre tenho esse do incentivar, eu não estou tão organizada, nossa, adorei a Amélia aí, falei, meu Deus, eu quero essas 3 agendas, essa planilha toda aí, eu vou desenvolver isso em mim. Porque o incentivar a pessoa é importante, e eu tinha, quando eu me cadastrei, falei, meu Deus, não vou mexer nesse sistema, aí quem me cadastrou foi o Gastão, um grande amigo meu. E gente, eu ligava, Gastão, como que entra nesse sistema? Eu entrava, ia no lugar errado, cara, mas olha, o trem... Depois que eu fiz uns 3 cadastros, pronto, acabou. Aí eu virei, já sei mexer no sistema, comecei a aprender sobre os olhos usando. Normalmente, a gente fala mais sobre aquele que a gente mais usa e mais gosta, inclusive é o que a gente mais vende, são os que a gente mais gosta. Então, é bom que vocês usem um monte, porque vocês vão vender de todos, né? Então, aquele que cadastra, ele tem que estar pronto para atender a pessoa que ela cadastrou, porque vão ter todos os níveis de dificuldade. Às vezes a pessoa vai ter problema com cartão, às vezes ela acha que é o dinheiro, às vezes ela acha, e eu falo isso acha, porque às vezes é crença dela, e você que tem que ir mostrando as possibilidades para ela, porque por enquanto o apoio que ela tem é você. Depois que ela estiver andando sozinha, aí você só manda os folhetos, mantém ela conectada no grupo Essência da Terra, que eu acho que nos ajuda muito, porque tem um monte de coisa pronta e eles vão fazendo um trabalho que diminui faz com que o nosso tempo seja bem aproveitado. E cuidar da pessoa que fica mesmo no incentivar, ela precisa saber que se ela tiver uma dificuldade, ela pode contar com você. Então, se ela te liga e você não atende, manda um áudio, manda um zap, olha, depois eu falo com você, e fala, porque ela vai ficar te esperando. E se você não atender, daqui a pouco ela não liga mais, porque o problema que ela queria resolver era naquele momento, tá? Então, assim, eu vou falar o obrigado verbalmente, já que o obrigado ficou lá no último slide, eu voltei para o segundo, né? Olhem para as crenças que limitam você. Credo, meu marido me chama de bruxa, pois testo muitos olhos nele. Você fala assim, eu sou uma alquimista. Eu sou uma fada, olha só. Bruxa do bem, pode ser também, tá? Então, gente, era isso. Eu espero poder ter contribuído com vocês. Eu não faço ideia de quanto tempo eu falei o mais rápido que eu consegui aqui, tá? Obrigada. E agradeço a oportunidade, tá, gente? Eu gosto muito de falar sobre essas coisas.